O professor Alexandre entrou na sala de computadores da universidade e encontrou o e-mail aberto no monitor esquecido por Miguel. Não aguento mais esta pressão sexual que me sufoca todos os dias. Vou abandonar a universidade amanhã e desaparecer para sempre, lia-se na mensagem inacabada enviada para ninguém em particular. Alexandre sentiu o peito apertar como se o ar de Lisboa tivesse sido sugado. De repente ele soube imediatamente que não podia ignorar aquele grito silencioso. Miguel era um aluno de 20 anos do curso de literatura, um rapaz quieto de olhos castanhos profundos que sempre chegava cedo às aulas, mas ultimamente parecia carregar o mundo inteiro nas costas. Alexandre fechou o e-mail com cuidado, apagou o histórico e saiu da sala com o coração acelerado. No dia seguinte, após a aula de literatura contemporânea, ele esperou Miguel no corredor vazio da Faculdade de Letras em Lisboa. Miguel, podemos conversar um momento? Perguntou com voz firme mas suave. O jovem parou surpreso, os ombros tensos como se esperasse um sermão. Professor, eu não sei o que dizer, murmurou baixando o olhar para o chão de pedra antiga. Alexandre sorriu de leve e sugeriu um café no jardim interno da universidade, onde as árvores centenárias filtravam a luz do sol de outono. Sentados num banco de madeira, ele começou sem rodeios. Eu li o e-mail por acidente, Miguel, e sei que não é da minha conta, mas não consigo ficar quieto. A pressão que você sente por ser quem eu conheço, isso melhor do que imagina. Miguel ergueu os olhos assustado, mas algo na voz do professor o fez ficar. Ele contou aos poucos como os colegas do alojamento faziam piadas veladas sobre rapazes que não são como os outros, como o pai em Coimbra enviava mensagens cobrando homem de verdade, e como a mãe chorava ao telefone sem saber exatamente o motivo. Eu só quero sumir, professor, viver longe de tudo isto, confessou Miguel com a voz embargada. Alexandre ouviu em silêncio, depois falou da sua própria juventude em Porto, onde escondeu a orientação sexual durante anos até quase perder a bolsa de estudos por depressão. Não é fraqueza pedir ajuda, Miguel. Ficar é mais corajoso do que fugir. A conversa durou quase 2 horas e quando o sol se pôs, Miguel aceitou pelo menos adiar a decisão por uma semana. Alexandre sentiu pela primeira vez em anos que talvez pudesse fazer diferença real na vida de alguém. No dia seguinte, na aula, ele observou Miguel mais atento, notando como o rapaz evitava grupos e como os dedos tremiam ao segurar o livro. Após o almoço, Alexandre decidiu marcar uma reunião privada no seu gabinete pequeno mas acolhedor com vista para o Rio Tejo. Lá ele mostrou a Miguel um livro antigo de poesia que era portuguesa que guardava como tesouro. Leia isto quando estiver sozinho. Não está sozinho, Miguel. O aluno pegou o livro com cuidado e pela primeira vez sorriu de verdade. Alexandre soube que aquele sorriso era o começo de algo maior do que uma simples conversa. A semana passou com pequenas interações. Miguel começou a ficar depois das aulas para discutir textos e Alexandre sentiu o peso da responsabilidade crescer. Ele mesmo lutava com o próprio silêncio sobre a vida privada. Ninguém na faculdade sabia que ele era gay e agora ajudar Miguel o fazia questionar se estava pronto para abrir aquela porta. Na sexta-feira, Miguel chegou ao gabinete com olhos vermelhos. Meu pai ligou ontem, professor. Disse que se eu não mudar ele não paga mais a universidade. Alexandre sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Então vamos pensar juntos no que fazer. Não é o fim, Miguel, é só um obstáculo. Eles passaram a tarde planejando uma carta honesta mas cuidadosa para o pai e Alexandre prometeu estar ao lado se precisasse. Quando Miguel saiu, o professor ficou sozinho olhando o Tejo ao pôr do sol e percebeu que aquela decisão de não ignorar o e-mail já estava mudando também a sua própria vida. Na segunda semana, Miguel começou a abrir-se mais durante os passeios que Alexandre sugeria pelo bairro alto depois das aulas. Caminhavam por ruas estreitas cheias de azulejos coloridos e o ar cheirava a pastéis de nata frescos. Sabe, professor, eu sempre soube desde os 15 anos, mas em Coimbra ninguém fala disso abertamente. Meu irmão mais velho descobriu uma vez e disse que era vergonha para a família, contou Miguel enquanto tomavam um café num bar pequeno. Alexandre ouviu e compartilhou pedaços da sua história, como quando foi rejeitado pela primeira paixão na Universidade de Porto e como passou anos fingindo namoros com raparigas só para manter as aparências. O medo de perder tudo é real, Miguel, mas esconder-se custa ainda mais caro à alma. Miguel assentiu e pela primeira vez mencionou um amigo da residência chamado Tiago que também parecia diferente, mas nunca conversaram abertamente. Alexandre incentivou a aproximar-se devagar. A amizade verdadeira começa com confiança. No fim da semana, Miguel enviou a carta ao pai e esperou ansioso pela resposta. Enquanto isso, na universidade, os rumores começaram a circular. Um colega de turma chamado Pedro fez uma piada homofóbica durante o intervalo e Miguel saiu da sala pálido. Alexandre soube por outro aluno e decidiu intervir sem expor Miguel. Chamou Pedro ao gabinete e falou calmamente sobre respeito e diversidade, citando autores portugueses que lutaram contra preconceitos. Pedro saiu cabisbaixo e no dia seguinte pediu desculpas a Miguel num gesto surpreendente. Miguel contou a Alexandre com olhos brilhantes: pela primeira vez alguém me defendeu sem eu pedir. Alexandre sentiu um orgulho quieto mas também um desconforto crescente, pois ajudar Miguel assim o colocava perto de revelar o seu próprio segredo. Em casa, no seu apartamento modesto em Alfama, Alexandre relembrou a própria juventude e decidiu escrever num diário que nunca mostraria a ninguém. Talvez eu precise de coragem tanto quanto ele, pensou.
No domingo eles marcaram um passeio ao Mosteiro dos Jerónimos onde o vento do Tejo soprava forte. Miguel falou da mãe que suspeitava mas tinha medo de perguntar diretamente. Eu amo os meus pais, professor, mas sinto que estou a partir o coração deles. Alexandre colocou a mão no ombro dele num gesto paternal. O amor verdadeiro não parte corações, Miguel, ele constrói pontes mesmo quando é difícil. A conversa foi interrompida por uma chamada do pai de Miguel, a resposta chegara fria mas não definitiva. Pensa bem, filho, não quero escândalos na família. Miguel desligou com lágrimas nos olhos e Alexandre sugeriu que talvez uma visita a Coimbra fosse necessária, mas só quando ele se sentisse pronto. De volta à universidade, Miguel começou a frequentar um grupo de literatura que Alexandre orientava e lá conheceu outros alunos abertos sobre identidade. Tiago estava entre eles e os dois trocaram olhares cúmplices pela primeira vez. Alexandre observava de longe, sentindo que o aluno estava a ganhar forças. No entanto, uma noite Miguel ligou tarde. Professor, o meu irmão descobriu a carta e está furioso. Diz que vai vir a Lisboa para me endireitar. Alexandre marcou um encontro imediato no seu apartamento para planejar a defesa. Quando Miguel chegou, eles passaram horas discutindo opções e Alexandre preparou uma lista de recursos da universidade para apoio psicológico e legal. Não estás sozinho nesta luta, Miguel, e eu estou aqui. Miguel abraçou o professor pela primeira vez e Alexandre sentiu o peso emocional crescer, mas também uma sensação de propósito que há anos não experimentava. A noite terminou com Miguel mais calmo e Alexandre deitado na cama pensando no risco que corria se a universidade soubesse da proximidade com o aluno. A visita do irmão de Miguel aconteceu numa terça-feira chuvosa. Alexandre esperou no café perto da faculdade com um apoio silencioso. O irmão chegou agressivo exigindo que Miguel voltasse para casa e deixasse essas ideias. Miguel manteve-se firme citando as palavras que ensaiara com Alexandre e recusou-se a ceder. O confronto terminou com o irmão saindo irritado mas sem violência física. Miguel correu para o café onde Alexandre esperava e desabafou entre lágrimas. Ele disse que eu sou uma decepção, mas eu não me sinto mais fraco, professor. Alexandre sorriu e pagou o café. Isso é força, Miguel, verdadeira força. Nos dias seguintes, Miguel começou a frequentar sessões com o psicólogo da universidade que Alexandre recomendara e Tiago tornou-se um amigo próximo. Eles estudavam juntos e partilhavam histórias que aliviavam o peso. Alexandre observava o progresso com orgulho, mas sentia o próprio isolamento crescer. Uma tarde no gabinete ele quase contou a Miguel sobre o seu companheiro que morrera anos antes num acidente, mas parou a tempo. Ainda não é hora, pensou. A universidade organizou uma conferência sobre diversidade e Alexandre foi convidado a moderar. Miguel assistiu na plateia e no final levantou a mão para fazer uma pergunta tímida sobre aceitação familiar. A sala aplaudiu e Alexandre sentiu o coração encher-se de esperança. Depois do evento, Miguel e Tiago convidaram Alexandre para um jantar simples em casa de Tiago. Lá pela primeira vez Miguel falou abertamente sobre os seus sentimentos sem medo. Eu gosto de rapazes, professor, e não vou mudar por ninguém. Alexandre confirmou com um aceno, e isso é perfeito como és. A noite foi leve, cheia de risos e planos para o futuro. No entanto, a mãe de Miguel ligou no dia seguinte chorando e pedindo para ele voltar para casa no fim de semana. Alexandre acompanhou Miguel até à estação de comboio e deu-lhe um livro de memórias de um escritor português gay. Lê isto no caminho e lembra-te que o teu caminho é teu. Miguel abraçou-o novamente antes de embarcar. Durante o fim de semana em Coimbra a conversa familiar foi tensa, mas Miguel manteve-se calmo e a mãe acabou por admitir que só queria o filho feliz. Quando voltou a Lisboa, Miguel parecia transformado, mais leve e confiante. Alexandre notou a mudança na aula e sentiu que a sua decisão inicial de intervir estava a dar frutos. Tiago e Miguel começaram a sair para passeios românticos discretos pelo Parque Eduardo VII e Miguel contou a Alexandre com um sorriso tímido: Tiago entende-me como ninguém. Alexandre sentiu uma pontada de solidão, mas também alegria genuína pelo aluno. Uma crise surgiu quando um professor conservador soube das conversas e questionou Alexandre sobre influência inadequada. Alexandre defendeu-se com calma citando o Código de Ética da Universidade e o incidente passou sem consequências. Miguel soube e agradeceu profusamente: o senhor arriscou o emprego por mim, professor. Alexandre respondeu simplesmente: valeu cada risco, Miguel. A relação entre professor e aluno aprofundava-se agora como uma amizade verdadeira ancorada em respeito mútuo. O semestre avançava e Miguel destacava-se nas aulas com ensaios brilhantes sobre identidade na literatura portuguesa. Alexandre orgulhava-se em silêncio e durante uma reunião de orientação sugeriu que Miguel candidatar-se a uma bolsa de intercâmbio em Paris. Lá poderias explorar o teu caminho sem pressões antigas, disse. Miguel hesitou, mas aceitou preparar a candidatura com a ajuda de Tiago. No entanto, uma traição inesperada abalou tudo. Um colega invejoso enviou um e-mail anónimo à direção da faculdade sugerindo que Alexandre tinha relações impróprias com Miguel. A investigação começou discreta e Alexandre foi chamado para explicar. Ele manteve a compostura descrevendo apenas o apoio académico e emocional sem detalhes pessoais. Miguel ficou devastado ao saber e quis confessar tudo, mas Alexandre o impediu. Proteste primeiro, Miguel, eu cuido de mim.
As semanas de tensão foram duras. Alexandre perdeu o sono e Miguel sentiu culpa enorme. Durante um passeio noturno pelo mirador da Senhora do Monte eles conversaram abertamente pela primeira vez sobre os limites da amizade. O senhor mudou a minha vida, professor, e eu não quero que perca o emprego por minha causa, disse Miguel com voz trêmula. Alexandre colocou a mão no ombro dele. Mudar a tua vida vale qualquer preço porque eu vejo em ti o rapaz que eu fui e que não teve ajuda. A investigação concluiu sem provas e Alexandre foi inocentado, mas o incidente deixou marcas. Miguel decidiu então contar aos pais toda a verdade numa videochamada acompanhado por Alexandre à distância. A mãe chorou, mas disse: se te faz feliz, filho, eu aprendo a aceitar. O pai ficou em silêncio, mas não desligou, o que já era um progresso. Tiago apoiou Miguel em cada passo e o casal jovem começou a planear um futuro juntos. Alexandre sentiu que o seu papel estava quase completo, mas uma última escolha o aguardava. Durante as férias de Natal, Miguel convidou Alexandre para passar um dia em Coimbra com a família. Alexandre aceitou e a visita foi surpreendentemente calorosa. A mãe preparou bacalhau e o pai fez perguntas cautelosas sobre literatura. Miguel apresentou Tiago como meu melhor amigo e ninguém questionou. No regresso a Lisboa, Alexandre percebeu que também precisava de mudar. Ele marcou uma consulta com o seu próprio terapeuta e começou a pensar em sair do armário com os colegas próximos. Miguel notou a mudança no professor e perguntou: está tudo bem? Alexandre respondeu com honestidade: graças a ti, Miguel, eu também estou a crescer. O ano novo trouxe esperança e Miguel recebeu a bolsa para Paris, o que significava uma separação temporária. Antes de partir, eles organizaram um jantar de despedida no restaurante favorito com vista para o Tejo. Lá Miguel levantou o copo: ao professor que me salvou de mim mesmo. Alexandre sentiu os olhos marejados, mas sorriu: ao aluno que me lembrou porque ainda vale a pena ensinar. A partida de Miguel para Paris foi num dia de primavera chuvoso no aeroporto de Lisboa. Alexandre acompanhou-o até ao controle de segurança e deu-lhe um último abraço. Escreve-me sempre que precisares e lembra-te que o teu caminho é teu, Miguel. Miguel prometeu e desapareceu pela porta de embarque com Tiago ao lado. Nos meses seguintes, Alexandre recebeu e-mails semanais cheios de histórias sobre a vida em Paris, as aulas na Sorbonne e o crescimento do relacionamento com Tiago. Miguel descrevia como se sentia finalmente livre e como a pressão sexual do passado se transformara em orgulho. Alexandre respondia com conselhos e partilhava as suas próprias novidades. Ele finalmente contara a 2 colegas próximos sobre a sua orientação e o alívio fora imenso. A universidade aceitou-o sem dramas e Alexandre sentiu-se mais leve do que nunca. No verão, Miguel voltou a Lisboa para férias curtas e os três, Alexandre, Tiago e Miguel, passaram um dia no Algarve caminhando pela praia de areia dourada. Miguel contou como a família em Coimbra agora o aceitava aos poucos. O pai até perguntara por Tiago numa chamada. Tudo começou com aquele e-mail, professor, e com a sua decisão de não me deixar fugir, disse Miguel enquanto o sol se punha no mar. Alexandre olhou para o horizonte e respondeu: e a tua coragem mudou-me também, Miguel. Eu agora vivo sem medo. Tiago sorriu e os três brindaram com vinho verde ao futuro. De volta à rotina universitária, Alexandre orientou novos alunos com mais empatia. Miguel enviou de Paris um ensaio publicado sobre literatura que dedicou ao professor. A história chegava ao fim com Miguel formado e feliz em Paris, Tiago ao seu lado e Alexandre em Lisboa finalmente em paz consigo mesmo. A amizade entre professor e aluno transformara-se num laço eterno de apoio mútuo. Miguel escreveu uma última carta: obrigado por ver em mim o que eu não via. O senhor não só me salvou da universidade como me salvou da vida. Alexandre guardou a carta no mesmo lugar onde guardava o livro antigo e sorriu. A vida em Portugal continuava com as suas lutas, mas também com vitórias silenciosas como esta. A verdadeira amizade entre um professor e um aluno pode transcender todos os preconceitos e mudar para sempre o destino de ambos. Verdadeiro ou falso?